Quando o sacrifício diário forem interrompido e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Daniel, capítulo 12, de verso 11. Muitas pessoas ainda não perceberam, mas há uma escravidão diariamente que todos fazem constantemente dia após dia, até a morte, chamamos de sacrifício diário. Pois bem, e o que significa sacrifício diário? É todo o trabalho que todos os cidadãos precisam fazer para gerar renda ou dinheiro para tirarem seu sustento, e assim, então, poderem sobreviver nessa terra. E isso com o tempo deve acabar para alguns, a partir do momento em que a besta se manifestar nesse mundo, para se cumprir a última profecia do Apocalipse. Conforme escrito, ela obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém podia comprar ou vender, a não ser aqueles que tivessem a sua marca, o seu nome ou o número do nome. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Pois bem, essa profecia diz que existem 3 maneiras para aqueles que insistirem em permanecerem trabalhando, normalmente durante esse período da grande tribulação. Primeiro, a marca da besta. O que é realmente de fato essa marca da besta que está descrito no livro do Apocalipse? Vocês já ouviram falar no microchip RFID? Exatamente isso. É um microchip quase do tamanho de um grão de arroz, que possui as mesmas funcionalidades do chip de um cartão de banco convencional? Isso mesmo. E ainda conta com a leitura através da tecnologia NFC, que conseguir realizar pagamentos por aproximação. Além disso, ele é capaz de armazenar dados pessoais, como tipo sanguíneo, registro de doenças. Enfim, ele armazena todos os dados de um ser humano e substitui quaisquer documento de todos os cidadãos. Segundo, o nome e número da besta. Isso exige sabedoria, pois quem é inteligente pode descobrir o que o número da besta quer dizer, pois o seu número representa o nome de um ser humano, e o seu número é 666. Apocalipse 13 e verso 18. Milhares de anos atrás, nas Escrituras existe uma profecia, a qual seria dado um nome para o nosso Messias, conforme escrito em Isaías. No capítulo 7, verso 14. Pois o próprio Criador vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberás. Darás à luz a um menino, em que colocarás o nome de Emanuel, significa Deus conosco. E essa profecia se cumpriu, exatamente no nascimento do Messias, que é relatado no livro de Mateus, capítulo 1, de verso 23. Mas com o passar dos séculos, mais precisamente no século 3, depois da morte do Messias, quando ainda os imperadores do grande Império Romano que governavam todas as regiões da terra, aconteceu um episódio em que mudariam tudo o que nós conhecemos até nos dias de hoje. Isso foi o surgimento do nome de um homem impostor, que introduziu um nome substituto do Messias Emanuel e trocaram pelo nome de Jesus Christi, que foi mencionado pela primeira vez pelo imperador Constantino no Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia foi um encontro de bispos cristãos. Foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, cujo o objetivo foi estabelecer consenso sobre a natureza divina, do nome Jesus Christi Filii Dei, um nome original em latim de um anjo caído que a história conta, que este teria aparecido para o imperador Constantino quando ele havia travado a guerra contra os seus adversários naquela época. E foi a partir dessa época até então que esse nome Jesus Cristo, Filho de Deus, que está em todas as Bíblias, começou a aí propagar como se foi o nome do nosso Messias. Embora ele não tenha sido profetizado por nenhum dos profetas da Bíblia, mas sim introduzido pelo próprio imperador Constantino. Nisso aí cumpre as palavras do próprio Messias, que iria acontecer no futuro. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Então, sem delongas, vamos ao significado real desse nome.
Jesus Christi Filii Dei, que foi introduzido nos primeiros pergaminhos existentes dessa época e até mesmo prevalece até os dias de hoje. Portanto, quem é inteligente calcule o significado do número da besta, pois o seu número representa o nome de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, verso 18. Portanto, essa profecia final do Apocalipse já está cumprida. Muitos não adoram a imagem da besta, mas adoram o seu nome e o seu número. E como vocês achavam que a besta iria fazer todo o mundo adorar o nome dela? Não seria mais fácil ela ter colocado o nome dela na Bíblia, antes mesmo de que ela viesse a existir? Todos os habitantes da terra adoraram a besta, cujo aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E lembrem-se, o mundo está sob o controle do maligno, conforme escrito na primeira carta de João, no capítulo 5 e verso 19. Portanto, não sejam crianças, em si deixar levar por todo vento de doutrina, mas busquem a verdade, e ela te libertará, e serás livres de verdade, e ganharás a sua salvação. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E é aquele que bate. A porta será aberta. Quer saber mais sobre esse conteúdo ou sobre outros semelhantes a esses? Então acessem nosso site na descrição desse vídeo.